tarde, meus queridinhos do sexto ano. Vamos para mais uma aula de literatura. Hoje, com o nosso tema mitos. Vamos relembrar alguns mitos. Vocês já devem ter estudado sobre mitos, com certeza. E já devem ter assistido aí Percy Jackson, Cavalo de Troia, Troia, tantos outros filmes que nos trazem os deuses gregos. Pois é, nós estamos falando aí sobre mitos. Mas o que são os mitos? São histórias sagradas, criadas por um povo e contadas oralmente de geração em geração, para explicar fatos e fenômenos naturais, como o surgimento do mundo e a existência dos seres vivos. Então, os mitos, eles ainda existem. Por que eles ainda existem? Não são só coisas do passado, porque eles são histórias sagradas de um povo. Se o povo africano existe, então os mitos ainda existem. Se os povos gregos ainda existem, então os mitos gregos também existem, tá bom? Então, recapitulando, os mitos, eles só vão tratar do surgimento do mundo e da existência dos seres vivos. Porque muitas das vezes a gente confunde o mito com a lenda, que é a nossa próxima aula, então a gente vai ver direitinho essa diferença. Tem como personagens divindades dotadas de poderes extraordinários, superiores aos dos humanos e que atuam interferindo na origem e destino da humanidade. Vocês devem lembrar aí de Zeus, Poseidon ou Poseidon, como vocês queiram falar, porque as duas pronúncias estão corretas. Eles interferem, na vida dos humanos. Então, nós temos aí seres mitológicos. E os mitos também têm como personagens os seres sobrenaturais, como os deuses e semideuses. Lembram de Aquiles, Hércules? São semideuses. Então, nós temos aí várias divindades gregas que a gente conhece muito mais do que os mitos indígenas que são do nosso próprio país. Mas isso a gente vai vendo ao decorrer de nossas aulas. Aqui nós temos um exemplo de mito brasileiro. É um mito indígena do Sol, dos índios tucunas, lá do Vale do Rio Solimões, no Amazonas. E ele diz assim: antigamente, muito antigamente, no tempo em que vivia entre os tucunas, o Sol era um moço forte e muito bonito. Por ocasião da festa da moça nova, o rapaz ajudava sua velha tia no preparo da tinta de urucu. Ia à mata e trazia uma madeira muito vermelha, chamada muirapiranga. Cortava a lenha para o fogo, onde a velha fervia o urucu para pintar os tucuna. A tia do moço era muito mal-humorada, estava sempre a reclamar e a pedir mais lenha. Um dia o sol trouxe muita muirapiranga e a velha tia ainda resmungava insatisfeita. O rapaz resolveu então que acabaria com toda aquela trabalheira. Olhou para o fogo que ardia, soltando longe suas faíscas. Olhou para o urucu borbulhante, vermelho, quente. Desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia, que consentiu. Bebe, bebe tudo e logo, disse zangada. Ela julgava e desejava que o moço morresse. Mas à medida que ia bebendo a tinta quente, o rapaz ia ficando cada vez mais vermelho, tal qual o urucu e a muirapiranga. Depois, subindo para o céu, intrometeu-se entre as nuvens e passou desde então a esquentar e iluminar o mundo. Vejam aí que esse mito indígena, ele conta
o aparecimento do Sol. Então, nós temos aí um mito brasileiro, ok? Então, vamos continuar com a nossa aula. Elementos da narrativa. Nós temos aí o mito, ele é uma narrativa. Gente, eu vou fazer um parênteses. Aqui a minha rua hoje está o caos de barulho. Não tem como não gravar sem os barulhos externos. Então, esqueçam esses barulhos de moto, de carro de gás, de Kombi passando e só prestem atenção na explicação da aula, ok? Então tá, vamos voltar aí, fechando parênteses. Elementos da narrativa. Então, o mito ele é uma narrativa que tem personagem, tem o tempo, que é quando aconteceram as coisas, tem o espaço, que é o lugar onde aconteceu, e o narrador, que pode ser o narrador personagem ou o narrador observador. Bom, aí no fundo do slide de vocês vão ver a lua, que é Jaci, né? A lua, e Guaraci, o grande amor de Jaci. Esse é um outro mito que vocês podem procurar na internet para saber o que aconteceu com Guaraci e Jaci. Bom, quais são as características do mito? Para a gente saber que aquela história que a gente está lendo é um mito. Tem caráter explicativo ou simbólico. Nós vimos aí que a explicação do surgimento do Sol. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. No caso, o mito que nós acabamos de ouvir, que vocês acabaram de ouvir, ele se relaciona com a religião indígena. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses e semideuses. Nós temos aí o surgimento do Sol, que é um deus para os indígenas, né? O deus Sol, a deusa Lua, são deuses dos índios. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que torne o fato muito importante para as suas vidas. Então, de repente, um acontecimento histórico pode se transformar em mito. Nós vamos ver aí, ao longo da nossa história, nós temos, da história da humanidade, no caso, nós temos um mito chamado Os 12 Trabalhos de Hércules. É um mito grego, que com esse mito surgiu bem depois as Olimpíadas que a gente conhece hoje. Por isso que quando vocês veem um ganhador, né, um vencedor nas Olimpíadas, eles recebem uma coroa de folhas. Vocês já perceberam? Vocês já viram nas Olimpíadas os atletas ganhando uma coroa além das medalhas? Então, essa coroa, lá na antiguidade grega, era feita de uma planta chamada louro. O louro, essa folhinha mesmo que a mamãe coloca lá no tempero. Então, o louro é símbolo de vitória. Por isso que os vencedores recebem essa coroa de folhas. E agora passa um caminhão barulhento. Oh, Jesus, que eu não mereço. Mas continuando, crianças. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Então, nós vamos ter vários povos do mundo inteiro que vai contar, de acordo com a sua religiosidade, com a sua vida, como surgiu o mundo, como surgiu o ser humano e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que é um mito e não tenham se preocupado tanto com esses barulhos que hoje estão acontecendo aqui em casa, tá bom? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem seus comentários e até uma próxima aula. Um grande beijo a todos!